Olá! Neste vídeo vou falar sobre o uso dos porquês. Eu sou o professor Lucival Rodrigues, de Língua Portuguesa, e se este vídeo acrescentar alguma coisa aos conhecimentos que você já tem, não se esqueça de curtir, inscrever-se e compartilhá-lo com outras pessoas a quem ele possa interessar. Sem mais delongas, vamos à explicação. Este aqui é um dos maiores problemas na ortografia da língua portuguesa. Nós temos 4 estruturas iguaizinhas na hora de pronunciar, o que é um fenômeno comum no português. Os porquês são homônimos, ou seja, são palavras que têm algo de igual, no caso, o som. Homônimo quer dizer ônoma, quer dizer nome em grego, homo quer dizer igual. Então a pronúncia deles é igual. Porquê, porquê, porquê e porquê. Vejamos qual é a diferença de uso deles na escrita. Porquê separado e sem acento. É usado no início ou no meio de interrogações. O que é interrogação? É pergunta. E essa pergunta, essa interrogação, pode ser direta ou indireta. Sim, normalmente na escola, nos anos iniciais, vemos as interrogações diretas, que são aquelas que têm o ponto de interrogação. Mas existem também as indiretas. Vamos ver os exemplos. Por que você não deixou o like? Aqui temos uma pergunta e esse porquê é separado porque é uma pergunta e não tem acento porque está no início da pergunta. Por que você não deixou o like? Meus amados inscritos, por que não vejo likes? Em vez de iniciar, neste exemplo, com porquê, ele vai aparecer só lá no meio da frase. Mas, de qualquer forma, sendo no início ou no meio, usamos o porquê de pergunta separado e sem acento. Vamos agora para as interrogações indiretas. Por que você não deixou like? Eu não sei. Esse eu não sei é como se fosse uma expressão que está no lugar do ponto de interrogação. É só imaginar. Por que você não deixou o like? Aí seria o ponto de interrogação aqui. Ela é uma interrogação indireta porque não há nem a entonação, nem a apresentação gráfica do ponto de interrogação. Não sei por que meus inscritos não deixam o like. Não sei por quê. Então, não há novamente o ponto de interrogação aqui. E, por estar no meio da frase, o porquê fica separado. Então, regra fundamental, porquê de pergunta fica separado. Porém, esse porquê sem acento, separado, também tem uma outra função. Ele pode ser equivalente, quer dizer, similar à ideia de pelo qual ou pela qual. Exemplos. Ninguém anda mais na rua porque eu vim. Porque eu vim, neste caso, é o mesmo que pela qual. Ninguém anda mais na rua pela qual eu vim. Encontra-se em livros, em textos mais rebuscados. Não é comum que usemos isso na escrita cotidiana, porém é importante ter em mente esse uso, para que não pensemos que esse porquê separado sem acento é só para pergunta. Os livros ainda são poderosas ferramentas porque buscamos conhecimentos. Nesse caso, esse porquê significa pelas quais. Os livros ainda são poderosas ferramentas pelas quais buscamos conhecimentos. Ok? Muito cuidado com esse porquê. Porquê separado e com acento. É usado no final de perguntas, diretas ou não, de novo, ou mesmo sozinho na frase interrogativa. Exemplos. Você não fez o dever por quê? Veja que temos uma pergunta direta e esse porquê está no final da pergunta. Por isso levou o acento circunflexo. Já este porquê está sozinho na interrogação. Por quê? Então, sozinho também leva acento. Você não fez o dever e eu não sei por quê. Não há uma pergunta direta aqui. A interrogação é indireta e esse porquê está terminando a frase. Por participar de uma interrogação indireta, ganha esse acento aqui, ó, porque termina a frase. Porquê junto e sem acento. É usado para explicar ou dizer a causa de algo. Exemplo. Não desista,
porque o sucesso está chegando. Este porquê é explicativo, está dando uma explicação sobre esta frase. Estive ausente daqui porque saí de férias. Então, a causa da minha ausência aqui foi esta aqui, o motivo, a minha saída de férias. Então, atentos aí, alunos, quando forem responder as perguntas que estão nos livros de português ou de qualquer outra matéria, ou a qualquer pergunta que lhe for feita por porquê, a resposta sempre vai ter porquê junto e sem acento. Este último porquê está ilustrado com 2 professores Girafales, porque sempre que eu o vejo, me lembro da pergunta dele. Por que causa, motivo, razão ou circunstância, alguma coisa? Porque este porquê é um substantivo que é igual à ideia de motivo ou razão. Porque causa, motivo, razão. Então, ele é usado como sinônimo de motivo ou razão e costuma ser acompanhado de um artigo, adjetivo ou pronome, porque ele é um substantivo. Exemplo: quero descobrir o porquê de tantos jovens estarem ansiosos. Quer dizer, quero descobrir o motivo de tantos jovens estarem ansiosos ou a razão de tantos jovens estarem ansiosos. Há pessoas que reclamam sem nenhum porquê, quer dizer, sem nenhum motivo ou sem nenhuma razão. Então, aqui, em vez de estar o artigo, temos um pronome indefinido, nenhum. Muito obrigado por ficar até aqui, estude bastante e até a próxima aula.